prazer, eu sou Magno Ferreira, sou da cidade de Lajeado de Pernambuco, localizado no Agreste Meridional. Eu sou escritor romancista. Mas antes de aprofundarmos sobre a minha trajetória, sobre o meu gênero, é bom a gente destacar, é bom a gente instruir o que são escritores, as divisões de ser escritor. Porque, sem você perceber, você é um escritor. Mesmo você não escrevendo livros, mesmo você nunca ter tido esse prazer, como dizia Augusto Cury, somos autores da nossa própria história. A nossa vida é um livro. Nós somos escritores e tal. Mas quando para a parte profissional, tem divisões. Temos os poetas, temos cronistas, contistas, cordelistas, historiadores, pesquisadores, na minha área, o romancista. Cada qual com sua peculiaridade, particularidade, com a sua especificação. Mas o que se encaixa isso na literatura? Quando a gente fala de literatura, nesse gênero de escrever, a gente fixa na parte narrativa, ou seja, que vai narrar algo, que vai narrar uma história, um enredo. Aí temos mais outras divisões. Primeiramente temos o conto. Contos são breves histórias que alguns pesquisadores e algumas escolas literárias, como a europeia, falam que o conto necessita ser elaborado, tem um início, meio e fim, em até 60 páginas. Eu posso aqui dar um exemplo de Sherlock Holmes, que é o maior detetive da história da literatura. São um emaranhado de contos policiais. Então, cada conto de Sherlock Holmes vai dar uns 15 páginas. Então, o contista tem que ter essa descrição mais rápida, contudo, tem que ter uma forma explicativa. Temos agora o ato. O ato é um gênero literário, e eu posso aqui ressaltar, da nossa terra, Ariano Suassuna, com o Alto da Compadecida. Quando se fala assim, ato, ele é mais voltado para o meio teatral, as artes cênicas. Porque um ato não descreve muito com detalhes específicos, pois eles dão a liberdade para que os atores e atrizes façam com que eles façam aquela magia do teatro. Então, um ato faz assim, fulano disse isso, fulano disse aquilo. E vai depender dos atores elaborar, mostrar como o autor queria dizer dessa história. Então dá a liberdade para os atores em artes cênicas demonstrarem essa obra. Temos a novela. Quando a gente fala novela, imediatamente somos levados a aqueles da televisão, mas não. Novela é um gênero literário, mais conhecido lá para os Estados Unidos, que são narrativas com 3 tramas. Tramas são 3 histórias, enredos, que as 3 se interligam para se unirem numa só conclusão. Posso dar o exemplo do contemporâneo e conhecido John Green, de Culpa das Estrelas. Alguns, como falam, a classe literária diz que uma novela tem que ter assim, no máximo, tem que passar de 200 páginas, 180 é considerada uma novela. Mas vamos para o gênero romance, que é o meu gênero. Romance é algo mais complexo. Posso dizer, sem sombra de dúvida, que não há e nem haverá um gênero literário mais complexo, descritivo e com forma de detalhes ricos do que o romance. Ah, Magno, mas os outros está menosprezando? Não, não estou menosprezando. Não estou sendo um arrogante. Estou sendo apenas mexendo com fatos. Um romance tem que ter no mínimo, 4 tramas.
ou seja, 4 histórias em que o personagem principal vai ter a sua parte, os secundários vão ter cada qual sua história particular, contudo não pode sair do núcleo, do mundo, ou seja, meu romance, O Galo de Bicicleta Vermelha, trata dos principais, Miriam e Grace. Contudo, tem os pais deles, tem os amigos, tem os colegas da sala, tem os soldados do meio nazista, cada qual com sua história, como se fosse cada semente plantada no grande jardim, em que, como fosse trilhos, como fosse degraus de escada, que todos vão para um único caminho, que é na conclusão. Não, como falo, a classe literária diz que um romance tem que ter no mínimo 250 páginas, por aí. No mínimo, para você começar um romance. Temos romances finos, como 300 páginas, e também temos romances mais complexos, como Os Miseráveis, de Victor Hugo, que tem 1.500 páginas. Quer dizer que é melhor ou pior? Não. É por isso que eu falo que romance é um gênero que você precisa ser, digamos, um próprio Deus. Ou seja, diferentemente de ato, de conto, de novela, o romance ele precisa descrever cada detalhe, afeição. Quando você fala, João quis bater em Maria, não é só João quis bater em Maria. O porquê, como João estava, como Maria estava, que sentimento João sentiu ao fazer esse ato, o porquê. Então, tem que, como se fosse o escritor colocasse na mente do leitor uma televisão. E o leitor adentrasse a cada página e visse aquele mundo. As palavras se transformassem em imagens. É por isso que quem lê um romance é transportado para um mundo onde tudo é possível. Então, o romance é algo que eu posso dizer, é algo divino, é algo magistral. O romance tem que ter nexo, do começo ao fim. Você não pode criar um romance, eu vou criar um romance e vou jogar as coisas, vou jogar aqui e ali, na conclusão eu digo que foi assim o final e pronto. Não, não é chegar assim. O final tem que se encaixar perfeitamente com o meio, e o meio tem que se encaixar perfeitamente com o início. E as várias reviravoltas que um romance dá, precisa ter uma explicação, com nexo e com sentido. Fazer com que o leitor olhe para o céu e veja além de estrelas, e veja o brilho das estrelas, sinta o cheiro das flores, ouça o vento. Então, a descrição é o fator principal e primordial do romance. E dentro do romance temos vários e vários estilos. Romance psicológico, romance terror, fantasia, ficção, autoajuda. Então, fábula é um emaranhado de coisas. Por isso que eu falo, o romance é o gênero mais complexo e mais difícil de ser executado. E quando executado com perfeição, o resultado é ímpar. O leitor fica fora de si, se entregando ao máximo a um livro. Por isso que hoje vemos 90% dos filmes, das séries, de streams, são baseados em livros de romance. Temos os roteiristas, que também é um gênero literário, que podem se basear por romance ou não. O roteirista é quase parecido com o ato, só que precisam ter pequenas descrições para que a filmagem vá de acordo com o tempo e espaço do roteiro. Já o romance não. O romance é algo mais universal. Infelizmente no Brasil, a literatura ela é julgada, subjugada e lançada à lama. Diferentemente em outros países
em que a literatura é levada a sério, no Brasil não. No Brasil, para você ser um escritor, você não precisa ter talento. Você precisa ter dinheiro. Já fora, precisa ter talento e não dinheiro. Ah, Magno, você está sendo um hipócrita, um brasileiro falando mal do Brasil? Eu estou sendo realista. Falo porque eu vivo na pele as dificuldades e o preconceito e os obstáculos em que o sistema podre do nosso país coloca como a gente como reféns. Para você ter uma noção, escrever um romance, você gasta com editoras as mais fracas, por assim dizer, R$ 2.000 para criar um livro. E para você criar outros gêneros, como poema, cordéis, não precisa ter muito investimento. Não precisa. É algo mais artesanal, por assim dizer. Historiadores, pesquisadores têm uma base, um sustento de fundações, de ministérios da educação. Agora me diga qual é a ajuda que um romancista tem no nosso país. Não tem. Não tem ajuda um romancista. Ah, e as leis? Que leis? Essa lei de Aldir Blanc, que é uma migalha que dão, é como se fosse restos dos porcos para a gente se alimentar, é isso que vocês querem dizer? A lei, umas leis que o Senado aprova, que o presidente aprova, que o governo aprova para os artistas, que quando no papel é bonito, mas quando coloca em prática, só os grandões recebem. Só os grandões têm visibilidade nas suas obras. E quando os pequenos? É difícil, né? É complicado. Já nos países aí de fora, Europa principalmente, é difícil, é completamente diferente. Eles vão ler seu livro. Se você tem talento, eles vão lhe investir. Vão dar uma oportunidade. Você pensa que é mentira minha? Pegue um livro de fora e veja se não é primeiro na lista de New York Times, se não é bem executado nas livrarias do mundo. Pesquise em filmes e séries que você gosta e pesquise se não é baseado num livro. Porque lá eles incentivam desde do ensino infantil as crianças a lerem livros. Enquanto aqui a gente se preocupa em TikTok. É engraçado, né? Se preocupa com rede social. Se preocupa com músicas. Com palhaçada. Em comediante. E não vou falar que para agradar lado A, lado B, não. A gente tem que ser realista. Então a literatura brasileira precisa sim de uma ajuda. Não sei se um dia vai chegar essa ajuda. Eu escrevo por amor, porque eu amo fazer o que eu faço, eu amo. Sou escritor, tenho 5 livros publicados. Meu último livro, Uma que Não Tinha Nada, está sendo vendido em todas as livrarias do Brasil. Contudo, a parte de visibilidade é pouca, pois eu não tenho condições de expandir esse meu mundo. E por isso, por esse obstáculo, muitos magnos são deixados de lado. Então peço encarecidamente a você que está vendo esse vídeo, que reflita, que faça pensar em que a literatura é importante sim, é um pilar de extrema importância na nossa sociedade. A educação. Sem educação não tem nada, não tem futuro. Então, Brasil, por favor, vamos dar visão à cultura, ao invés de desviar dinheiro para o bolso. Vamos parar de ter político de estimação e vamos pensar no Brasil, pois o que vamos deixar de herança para futuras gerações? Enquanto livros estão sendo jogados para fora e sendo substituídos por músicas, por youtubers fracos, os países de fora estão investindo muito. Pense bem, porque o futuro não pode ser o futuro meu e seu, mas é o futuro da sua filha.
do seu filho e do nosso país. Um forte abraço e fique com Deus.